Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nessa videoaula, eu vou corrigir essa questão que ficou aqui na videoaula de número 5 dessa sequência e, por acaso, eu esqueci de corrigir. Depois a Angélica me colocou isso em um comentário e aqui eu vou fazer a correção dessa questão, que, por sinal, é uma questão muito interessante, que diz o seguinte: na figura abaixo, a distância da casa à estrada é de 1,2 quilômetros. Qual é a menor distância da árvore à caixa d'água? E uma segunda pergunta que diz: qual é a menor distância da casa à árvore? E uma terceira pergunta que diz: qual é a menor distância da casa à caixa d'água? Então ela é uma situação bem interessante que envolve as habilidades de relações métricas no triângulo retângulo. São várias as relações métricas em um triângulo retângulo. Nós vamos aqui recordá-las. Olha, a primeira delas e a mais importante é o Teorema de Pitágoras. Eu até tenho aqui nessa videoaula uma musiquinha para a gente fixar as propriedades aqui do Teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado, ou seja, o lado maior do triângulo, a hipotenusa do triângulo ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né, dos lados menores elevados ao quadrado. Outra relação é que A vezes H, ou seja, o lado maior de um triângulo vezes a altura, é igual B vezes C, um cateto vezes o outro. E ainda uma terceira relação que diz que B ao quadrado é igual a A vezes N. O que significa isso? Se você pegar esse lado aqui, porque geralmente em um triângulo retângulo a gente chama o lado maior de A, um desses aqui menores de B e o outro de C. Diz essa relação que se a gente pegar esse lado B e elevar o valor dele ao quadrado, isso vai dar exatamente o valor de A vezes N, ou seja, da hipotenusa, que a gente chama de A, vezes o N, que é a projeção desse cateto. O N estaria aqui. Esse pedacinho aqui é a projeção desse cateto. Então, B ao quadrado, desse cateto ao quadrado, tem que ser igual o lado todo maior do triângulo, que a gente chama de A, vezes a projeção desse cateto. Às vezes a gente chama isso aqui de M, às vezes chama de N. Certo é que um lado desse a gente chama de M e o outro de N. Uma outra relação métrica que se aplica ao triângulo retângulo é o seguinte, é que C ao quadrado, vamos dizer, esse lado ao quadrado precisa ser igual o A, que é a hipotenusa, o lado grande, vezes o M, que é a projeção desse cateto. O que é projeção? Se você chegasse uma lanterna aqui, olha, essa sombra desse cateto seria projetada aqui nessa parte, por isso que a gente chama de projeção. Então, essa projeção aqui é relacionada a esse cateto. Então, esse cateto ao quadrado é igual à multiplicação, o produto da hipotenusa, vezes esse pedacinho aqui, que a gente pode chamar de M ou de N, dependendo da situação. E uma outra relação que se aplica ao triângulo é que H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, a altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Agora, de posse das relações métricas que se aplicam ao triângulo retângulo, que são necessárias na resolução do problema, vamos aqui nos ater a essa primeira pergunta. Qual é a menor distância da árvore à caixa d'água? Então, aqui está a árvore e aqui está a caixa d'água. O nosso desafio é encontrar o valor desse pedaço, dessa projeção. E qual dessas fórmulas utilizar? Olha, você tem que olhar o que você tem. Você tem que observar o que você tem e qual a fórmula que se aplica a isso que você tem. Olha, nós temos aqui, queremos achar a distância, né, da árvore à caixa d'água. Queremos achar esse pedacinho. Eu posso usar essa primeira fórmula? Não, porque me falta o B e o C, me falta esse lado e esse. Falta aqui duas variáveis e aí não vai mesmo. Eu posso usar a segunda? Olha, me falta o valor do A, que é a hipotenusa, e me falta o valor do B e do C, aí piorou. Eu posso usar a última, H ao quadrado é igual a M vezes N? Posso, porque H é essa parte, M é essa, N é essa. Me faltaria ou M ou N aqui, uma das projeções. Então essa fórmula se aplica a esse caso, porque eu tenho a altura. Se eu inverter o triângulo aqui, olha, a altura é isso que a gente verifica desde a parte mais baixa até a parte mais alta, como a altura de uma casa, de um poste, né? Eu tenho a altura,
Só me falta o m, porque eu tenho n. Então, como falta uma grandeza só, interessante que você lembre que para a resolução de um problema é interessante que a gente tenha que procurar somente uma variável, somente um valor, que é mais simples assim nesse caso, né? Então, voltando à fórmula aqui, h ao quadrado. h é 1,2, 1,2 ao quadrado é igual a m vezes n, o n é 1,6. Então, 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes ele mesmo. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 1,44. E contamos aqui duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. E 1,2 ao quadrado é 1,44, que é igual a 1,6m. Trocando os termos de lugar, aí nós vamos ter m igual a 1,44. Esse 1,6 era multiplicado, vai para o segundo membro dividido. E agora é ver quanto que é 1,44 dividido por 1,6, né? Primeiro passo, para dividirmos números com vírgula, igualamos as casas após a vírgula. Essa é a regra. Então vamos colocar aqui mais um zero para ficar duas casas após a vírgula em ambos os lados. 144 não divide por 160. Precisamos aumentar esse número e para isso colocamos um zero e uma vírgula no quociente que nos dá direito a colocar um zero aqui. Então vamos ter agora 1440 divididos por 160, que dá 9. 9 vezes 0, 0 para 0, nada. 9 vezes 6, 54 para 54, 0. Elevamos um 5 aqui. 9 vezes 1, 9 e 5, 14. Não é uma continha muito simples. Por isso que matemática exige a prática, exige que você faça essas contas de fato, que não fique só no celular ou na calculadora. Vai chegar um momento que você vai precisar fazer isso no lápis aí, ok? Então deu 0,9, né? M igual a 0,9. Então, nós já sabemos que essa projeção aqui é 0,9. Então, agora, para encontrarmos a distância, né, da árvore à caixa d'água, que é esse pedaço mais esse, temos que somar 1,6 com 0,9. Para somarmos números com vírgula, vírgula debaixo de vírgula, 6 e 9, 15, elevamos 1, 1 e 1, 2. 2,5. Então, a menor distância da árvore à caixa d'água é 2,5 km, passando aqui esse asfalto, né? Beleza, então vamos à segunda pergunta. Qual é a menor distância da casa à árvore? Olha, a casinha está aqui, a árvore está aqui. Então nós precisamos passar por aqui para que seja a menor distância. E aí, nesse caso, qual dessas fórmulas que se aplica? Se aplica o tão importante teorema de Pitágoras. Vou até passar para você aqui um pedacinho de uma música que eu fiz para a gente fixar essas propriedades aí, que é bacana para a gente ver como que funciona o teorema de Pitágoras. Veja. Com ele a gente pode encontrar o esquadro em construções ou em qualquer lugar. Hipotenusa é sempre ao quadrado, e isso tem que ser igual os catetinhos ao quadrado. Você levou e depois somou. Vamos fazer uma contagem de quadrinhos, preenche a hipotenusa muito rapidinho. Então fechou e ficou perfeito. Hipotenusa ao quadrado é o quadrado dos catetos. Vem aprender nesse momento rapidinho. Como você pode ver, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na música aí você viu que 5 ao quadrado deu 25 e que 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, que deu 9, também deu 25. Ok? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o lado maior desse triângulo em questão, que a gente vai chamar de A, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, um lado desse mais o outro ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 0,9 ao quadrado, que é um dos catetos ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado, que é o outro cateto ao quadrado, que vai ser A ao quadrado igual a 0,81, que é o resultado de 0,9 elevados ao quadrado, mais 1,44, que é o resultado de 1,2 ao quadrado. Somando aí 0,81 com 1,44, nós vamos ter 2,25.
E quando a gente precisa limpar esse A aqui, achar o valor dele sem ser elevado ao quadrado, o que a gente faz? A gente aplica em cima dele aqui uma raiz quadrada, porque a radiciação anula a potenciação, e assim o A fica sozinho, limpinho, bonitinho aí. E quanto que é a raiz de 2,25? Aqui também é uma situação um pouco complicada. Como é que se extrai a raiz desse número sem ter em mãos a calculadora? Ora, você vai decompor esse número em fatores primos. O que é decompor em fatores primos? Dividir pelos menores números primos em sequência. E qual é o menor número primo que divide 225? O 2 não é, porque ele é ímpar. E esse número é divisível por 3? É. Por que eu sei disso? Porque se eu somar os valores absolutos dos algarismos, dá um número divisível por 3. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, 225 dividido por 3, 75. 75 é divisível por 3? Claro, 7 mais 5, 12. 12 divide por 3, que dá 25. Agora 25 divide por 5, que dá 5, que divide por 5, que acaba. E agora eu vou formar pares. Por que eu vou formar pares? Quem tem par sai de casa, quem não tem fica em casa. Olha, porque 3 vezes 3 dá 9, que tem raiz quadrada 3. 5 vezes 5 dá 25, que tem raiz quadrada 5. 3 vezes 5, 15. E como aqui nós temos uma vírgula, nós temos aqui 1,5. Qual é a menor distância da casa à árvore? A menor distância da casa à árvore é 1,5 quilômetros. E vamos à terceira e última pergunta, que diz o seguinte: qual é a menor distância da casa à caixa d'água? Nós temos aqui a casa e temos aqui a caixa d'água. Se enquadra novamente no Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nós temos um triângulo retângulo, temos aqui a medida dos catetos e nos falta a medida da hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado, que é esse catetinho ao quadrado, mais 1,6 ao quadrado, que é esse outro cateto ao quadrado. A ao quadrado é igual a 1,44 mais 1,6 ao quadrado. R$ 2,56. Somando 1,44 com 2,56, nós vamos ter aqui 6 e 4, 10, elevou 1, 5 e 5, 10, elevou 1, 1 e 1, 2 e 2, 4. Nós vamos ter 4. 4,004 é a mesma coisa. 0 depois da vírgula sozinho não vale nada. Aplicamos a radiciação e temos aí A igual a 2, que é a raiz quadrada de 4. Qual é a menor distância da casa à caixa d'água? 2 quilômetros, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula e eu aguardo para a próxima. Curte o canal do vovô e dá um like!